Mobiliadora Cristelli, móveis de qualidade para sua casa. Quarto, sala, cozinha e escritório. Sofás de várias cores e modelos. Mobiliadora Cristelli, planos especiais de pagamento. Rua Teófilo Otoni, 1116, Centro, 7 Lagoas. 31 3771 9335. Sua conta de energia está ficando cara? Está pesando no orçamento? Reduza logo este custo. Solicite a visita de um representante da JNT Energia Solar, empresa especializada na instalação de painéis solares que podem apresentar redução de até 95% de economia na sua conta de energia. Não deixe para depois. Faça logo o seu orçamento com a JNT pelo telefone e o WhatsApp 31 3774 4350 98661 2315. 7 Lagoas. JNT, especializada em energia solar. Drogaria São Geraldo. Quem conhece, confia. Farmácia Popular, medicamentos com os melhores preços. Perfumaria, produtos de qualidade, esmaltes e maquiagens, suplementos. Drogaria São Geraldo. Mantemos convênio com várias empresas. Compre também sem sair de casa. Teleentrega 3714-1107, 3714-2249. Praça Manuel Antônio da Silva, 68 Centro. A Madeireira e Serraria Cássia está sempre pronta para atendê-lo, oferecendo os melhores e mais variados produtos para sua construção. Madeiras Tuturubá, Paraju, Ipê, Sucupira e outros. Temos eucalipto tratado, serviço de marcenaria e carpintaria. Serraria Cássia, excelência em atendimento, o melhor preço e entrega em toda a região. Há mais de 50 anos no mercado. Rua Quintino Moreira, 432, Centro. Parauapeba, 3714-1563. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um momento da Palavra de Deus, onde queremos meditar junto. E como é importante a nossa meditação. Como Jesus falou, examinai as Escrituras. Então nós temos que examinar, não apenas ler, mas examinar as Escrituras. Hoje nós vamos estar meditando na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo número 2, a partir do versículo 4. Paulo ensina algo maravilhoso para todos nós. Ele disse o seguinte: e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fosse ensinado, abundando em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo e da carne, mas a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitado pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, despojando os principados e potestades, e expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado, que são sombra das coisas futuras,
mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, de culto aos anjos, metendo em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. E não ligado à cabeça, o qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenança como se vivesseis no mundo? Tais como, não toqueis, não proveis, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, Paulo, ele transmite grandes ensinamentos através dessas palavras e que nós possamos estar recebendo isso. Você que tem nos acompanhado pela TV Gerais, que Deus em Cristo Jesus derrame sobre você a bênção celestial, a clareza, a revelação celestial, porque todos nós precisamos disso, de entender a palavra de Deus. E cada dia Deus tem uma nova revelação para cada um de nós. Essa é a importância da Bíblia, a diferença da Bíblia para outros livros, porque na Bíblia nós recebemos a revelação de Deus. Então Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam ali em Colossos, ele começa falando sobre algo muito importante. Ele disse, digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O que é persuasivo? É persuadir, é convencer. Quando somos convencidos, como Eva foi pela serpente. Ali estava aquela árvore da ciência do bem e do mal. A Bíblia diz que estava ali no meio do jardim. Então foi dada uma ordem. Vocês podem comer de todas as frutas aqui do jardim. Agora aquela é a árvore da ciência do bem e do mal. Vocês não podem comer. Porque no dia que comer, vocês morrerão. Mas ali apareceu a serpente. A Bíblia diz que ela era a mais astuta de todos os animais que Deus tinha criado. E ela fez uma pergunta para Eva. Vocês não podem comer das frutas do jardim. Então a pergunta dela já foi para trazer confusão. Então Eva respondeu, não, nós podemos comer de todas. Agora daquela ali nós não podemos comer e nem tocar. Então ao iniciar a conversa, Eva já aumentou um pouco, já acrescentou algo naquilo que Deus tinha falado. Deus simplesmente falou, vocês não podem comer. Ele não proibiu de tocar. Mas Eva já acrescentou um pouco. Por isso há um ditado que diz, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então Eva aumentou já um pouquinho ali. Então a serpente disse, olha, vocês podem comer sim. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ficar igual a Ele. Conhecer o bem e o mal. Então foi isso que aconteceu ali. Eva foi persuadida, ela foi convencida a comer daquele fruto. Então exatamente é o cuidado que nós devemos ter com palavras persuasivas. Que às vezes você tem certeza que algo pode te fazer mal. Mas alguém te convence que você pode praticar aquilo e não vai te fazer mal. Então isso são palavras persuasivas. Convencer a pessoa a fazer algo que às vezes ele tinha certeza que ele não poderia fazer aquilo. Mas através dela ser convencida, ela acaba fazendo. Foi o que aconteceu com o casal lá no Jardim do Éden. Então nós temos que tomar cuidado exatamente com isso. Se você tem certeza, você tem consciência que algo pode não fazer bem para você, você tem que estar firme neste pensamento. Se você tem consciência que algo é bom para você, você tem certeza, então você deve estar firme também neste pensamento. E é exatamente isso que Paulo está ensinando para os irmãos de Colossos. Eles deviam ser firmes no propósito. No bom propósito nós temos que ser firmes. E naquilo que atrapalha, naquilo que estraga, naquilo que traz problema, nós temos que estar bastante firme também para posicionarmos e não praticar.
Então nós vimos a diferença entre Jesus e Adão e Eva. Jesus veio com um firme propósito e ele cumpriu o propósito dele. Nada atrapalhou Jesus de cumprir o propósito. Exatamente é isso que Paulo está falando. E ele diz, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé. Então é isso que nós temos que ter em nossa vida. Ordem. Nós temos que ter ordem naquilo que é bom para nós, naquilo que traz benefícios, naquilo que gera frutos positivos para a nossa vida. Nós temos que ter ordem e firmeza, que você possa estar convicto disso. E ele diz, ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Então nós temos que ter este propósito muito firme em nossos corações, como Paulo está ensinando aqui. E assim como ele, Paulo, depois que ele conheceu Jesus, ele foi firme até o fim. Foi provado, passou por luta, enfrentou problemas, mas ele não afastou da fé. E como ele disse no finalzinho da vida dele, quando ele escreve para Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então que eu e você possamos andar nessa ordem e firmeza também, como Jesus deixou bem claro, ensinou para nós, ao viver aqui na terra. Ele manteve a ordem e a firmeza. E que eu e você, nós possamos manter isso também, a nossa ordem e firmeza em Cristo Jesus. Porque Jesus nos deu o exemplo disso, de firmeza. E ele continua dizendo, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinado, abundando em ação de graça. Então, como ele diz, assim pois, como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então nós devemos ter ordem e firmeza para andar com Jesus, porque ele deixou o exemplo para nós. Nada conseguiu atrapalhar Jesus. Nada conseguiu abalar ele. Não. Ele manteve firme todo o propósito. Ao começar pelo jejum de 40 dias. Ele ali foi tentado, provado. Mas ele não arredou o pé. Ele manteve firme. E isso é para ensinar para nós. E como Paulo disse, assim pois, como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Como nós temos que andar? Arraigado. A palavra arraigado significa firme, enraizado, como o cedro do Líbano, que tem raízes profundas. Pode vir um vendaval, pode vir a tempestade, mas ali está aquela árvore firme. Assim também nós temos que andar, arraigados, sobreedificados nele e confirmados na fé, como fosse ensinado, abundando em ação de graça. Então esse deve ser o nosso propósito. Andar firmado nessa fé, andar com Jesus, como aqui Paulo está nos ensinando. E exatamente, sempre ele mostra o cuidado, como ele continua dizendo, tendo cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, mais uma vez, vem a advertência, tenha o cuidado, que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vã sutileza. Então, eu e você, nós devemos ter muito cuidado, para que diante das filosofias, diante dos pensamentos, diante daquilo que é levantado, mas a nossa firmeza com Cristo tem que estar em primeiro lugar, que nada venha abalar a nossa fé, a nossa firmeza, assim como Jesus, ele mostrou isso para nós como homem, quando ele ali foi tentado. Ali ele estava naquele jejum, mas quando o tentador fez as propostas, Jesus tinha algo infinitamente maior para responder. E é isso que eu e você precisamos, de buscar esse conhecimento, como Jesus disse em João 8,32. E então conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós precisamos, sim, de andar com essa firmeza, tendo cuidado, para que não ficamos presos em filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, é isso que Paulo procura nos ensinar. E ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, é em Cristo Jesus que habita toda a plenitude da divindade. Então, o que nós vemos aqui, nessas palavras ditas pelo apóstolo Paulo. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Continue conosco, em nome de Jesus. Casa das Tintas, tintas imobiliárias, linha de tintas prontas, automotivas e complementos. Toda linha Souvenir nas cores prontas e Celt Color. São mais de 5.000 cores para você escolher. Casa das Tintas, as melhores marcas, ótimo atendimento e o menor preço. Parcelamos em até 10 vezes no cartão. Casa das Tintas, a melhor qualidade para sua pintura. Entrega rápida em toda a região. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 125, 3714-1098. Direção do Beto. Bazar Esporte, uma empresa com mais de 70 anos de tradição. Tudo em material esportivo, bolas, troféus, medalhas, chuteiras e tênis das melhores marcas. Camisas oficiais do time do seu coração. Só no Bazar Esporte você personaliza o uniforme para a sua equipe com elegância, qualidade, estilo e preço imperdível. Se a concorrência conseguir anunciar por menos, o Bazar Esporte cobra a oferta e você ainda pode pagar em até 6 vezes no cartão. Não deixe de conferir. Bazar Esporte, o seu esporte começa aqui. Estacionamento próprio ao lado da loja. Monsenhor Messias 215, 7 Lagoas. Artefato, acessórios e revestimentos, a loja mais completa da cidade e região. São mais de 7.000 itens, ferragens diversas, fechaduras, dobradiças, puxadores, trilhos, rodanas, rodízios, fornecimento de material para forros PVC, fibra mineral e isocril, material e serviço de instalação de forros e divisórias. Artefato, a maior referência em acessórios e revestimentos. Faça o seu orçamento e comprove. Melhor preço e qualidade, Artefato, Artefato. Rua Doutor Renato Azeredo, 1867, Centro, perto da rodoviária 7 Lagoas, 3773-3344. A Chocofestas tem os melhores produtos e preços para você. Venha conferir na loja mais completa da cidade, onde você encontra chocolates, coberturas, formas, embalagens e ainda dividimos tudo em até 3 vezes sem juros nos cartões Visa e Mastercard. 2 lojas, uma na Rua Antônio Olinto, 633. Loja ampla, ventilada, espaçosa, confortável e com estacionamento na porta. E Rua Monsenhor Messias, no centro da cidade. Chocofestas, uma delícia de loja. Voltamos com mais palavra de Deus para você. Estamos vendo aqui o que Paulo disse aos irmãos de Colossos, nessa carta maravilhosa. E ele ensina a nós como andar, como caminhar nesta vida e ser vencedores. Eu e você, nós podemos vencer as batalhas, as lutas, os problemas, através da nossa firmeza. E como ele disse aqui para os irmãos de Colossos. E estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, da carne, a circuncisão de Cristo. Então, por quê? Quando se fala de circuncisão, lembramos ali da aliança de Deus com Abraão. Todo homem, com 8 dias de nascido, ele tinha que passar por isso, a circuncisão. Mas hoje, nós somos circuncidados, é no nosso coração. O nosso coração tem que ser circuncidado. E assim como a circuncisão lá para os judeus, ela às vezes representava um momento de dor. E ali o homem ia
para cima de uma cama e ficava ali prostrado por algum tempo, depois ele se levantava. A circuncisão de Cristo é no nosso coração. E às vezes tem coisas que doem no nosso coração. Se é uma coisa que às vezes dói muito, é quando você tem que perdoar alguém. Às vezes o perdão, ele causa dor. Mas é necessário, se você quer ter realmente a bênção de Deus na vida, temos que preparar a nossa vida para estarmos em condição disso. Às vezes alguém nos ofende, alguém pode se levantar um falso, mas nós temos que estar prontos para isso. Porque quando fazemos a oração do Pai Nosso, o que nós dizemos? Perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas, como eu tenho perdoado a quem tem ofendido. Então nós colocamos nessa condição. Você pede a Deus para te perdoar como você perdoa o próximo. Então você pede a Deus, você me trata como eu trato as pessoas. Então é exatamente isso que nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes falamos algo, mas não prestamos atenção no que estamos falando. E a meditação é justamente para isso. Você pensar, antes de abrir a boca, como você está diante de Deus. Então exatamente a circuncisão de Cristo hoje é no nosso coração. E como Jesus disse em Mateus 5, verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então manter um coração limpo é algo que não é tão fácil assim, mas é possível, porque diz a Bíblia que tudo que é impossível ao homem é possível para Deus. Se nós manter o nosso coração limpo, nós vamos ter a presença de Deus em nós. E exatamente tantas coisas vêm, principalmente para o nosso coração. E uma coisa que entra muito fácil no ser humano é o ódio, é a raiva, é a ira. Então, por isso, nós temos que ter um coração circuncidado. Assim como o homem ali, o homem judeu, ele passava por isso. E às vezes era um período de dor para ele. Depois passava-se. Assim também a circuncisão do coração. Às vezes há coisas que acontecem que, às vezes, para você fazer de acordo com a vontade de Deus, dói o seu coração. Mas é importante. A circuncisão do coração, como aqui Paulo está falando, no qual está circuncidado, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, da carne. A circuncisão de Cristo. Então é exatamente o que nós precisamos, que ela é feita no coração. O nosso coração tem que estar realmente quebrantado, limpo, puro, para que o Senhor possa habitar. Como disse Jesus, feliz é aquele que tem o coração limpo, porque ele vai ver Deus. Então, se você quer ter a presença de Deus em sua vida, mantenha o seu coração limpo, livre do ódio, da raiva, da cólera, livre dos pensamentos pecaminosos. Então pode ter certeza que Cristo vai estar com você. E é exatamente o que Paulo está falando. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrário, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, exatamente, através do batismo, nas águas, ali é um sepultamento, quando nós morremos para o pecado, morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Então, no momento que alguém é descido às águas, ali é um sepultamento, tipificando a morte ao pecado. E quando levantamos para servir a Deus em espírito e em verdade. E exatamente foi isso que aconteceu conosco, quando estávamos descendo as águas do batismo. E ele disse, quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos ficou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. Assim como Deus tem nos perdoado, nós devemos estar prontos para perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles às vezes que nos perseguem. Nós temos que estar prontos. E tudo isso Jesus fez
havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-as na cruz. Então, quando Jesus ali foi pregado na cruz, ali estava levando o nosso pecado, e ali estava nos dando esta vitória, esta bênção que nós precisávamos. Quando Jesus foi pregado ali, ele estava ali levando as nossas falhas, as nossas dívidas, como Paulo aqui diz, que havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças. Sem Cristo nós estávamos realmente perdidos, porque nós tínhamos uma dívida que nós não tínhamos como pagar. Mas Jesus, ao morrer ali na cruz, ele pagou essa dívida por nós. E disse, despojando os principados e potestades, e expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, exatamente, Jesus teve a grande vitória por mim e por você, ao ali levar as nossas falhas, as nossas iniquidades. E ele nos trouxe vida e vida com abundância. E ele continua agora no 17. No 16 ele diz, porque ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, exatamente, tudo o que aconteceu ali antes de Cristo, antes de Jesus, eram sombras daquilo que viria pela frente. Então, Jesus é o dono da sombra. Ele veio para realmente colocar fim nos rituais ali e trazer nova vida, como ele disse em João 10:10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Então Jesus veio trazer algo novo para mim e para você. Ele é o grande eu sou, como ele disse no Evangelho de João. Então ele diz, ninguém vos domina a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo em coisas que não viu, estando derrubado e inchado na sua carnal compreensão. Então é exatamente isso que Paulo quer nos ensinar aqui. Que depois ele diz, ninguém vos domina seu bel prazer. Então nós devemos ter clareza, conhecimento, firmeza, para que nós não sejamos enganados. Não desviamos do ponto principal que Deus quer que nós caminhamos. Então, assim como Jesus, ele mostrou para nós essa firmeza. Ele não desviou por caminho algum, mas ele veio para trazer algo para nós. E ele trouxe, e cumpriu. E tudo foi consumado, como ele pôde dizer lá na cruz, está consumado. Ele veio para cumprir um plano, e ele cumpriu o plano de Deus. E por isso que Paulo aqui, ele nos mostra que nós temos que andar com ordem, com firmeza, e não sermos enganados, não ser persuadidos, convencidos a desviar dessa verdade preciosa. Por isso eu convido você, vamos caminhar por esse caminho, vamos navegar por esse caminho, que é Cristo Jesus, como ele disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos caminhar por esse caminho, como aqui Paulo nos ensina. Não vamos deixar que às vezes filosofias vãs, mentiras, engano nos atrapalhem, mas que possamos cada dia manter essa bênção, a firmeza, a nossa ordem, como Jesus foi. Ordem e firmeza. Como Paulo fala logo no início ali. Ordem e firmeza. Jesus mostrou isso para nós. Ordem e firmeza naquilo que veio fazer. Nada desviou Jesus do propósito que ele veio cumprir. Não. E assim ele quer que nós caminhamos por esse caminho também. Navegamos por esse caminho da ordem e da firmeza, buscando a verdade, a revelação de Deus, a clareza de Deus para as nossas vidas. E assim nós temos realmente a resposta positiva nas nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos negócios, em tudo na vida. E, por fim, nós ter garantia de salvação, garantia de uma vida eterna com Deus, como a Bíblia nos promete, e Deus é fiel para cumprir.
como Jesus fala nas 7 igrejas de Apocalipse. Em todas elas, ele diz, ao vencedor. É aquele que vencer. Vencer o quê? Exatamente o que Paulo fala aqui. Que vem as sutilezas, as filosofias, as mentiras, o engano, a persuasão. Tudo isso é para nos desviar de caminhar na verdade. Mas se nós olhar para Jesus, nós vamos manter firme. Como disse Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto, nós que estamos rodeados por uma nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Então eu convido você, vamos olhar para Jesus e vamos manter a nossa ordem e a nossa firmeza em Cristo Jesus, nosso Salvador. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, sua casa e sua família, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Drogaria Gerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Gerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Gerezim também tem. A diferença é que somos de Paraopeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Gerezim, de Paraopeba para Paraopeba. Entregamos em domicílio. 31 3714 1017 ou 99772 3220. Avenida Dom Cirilo, 247 Centro. A Cicre Loja tem tudo o que você precisa. Os melhores produtos, muita variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para deixar sua casa mais bonita. O quarto dos seus sonhos, sala de estar, sala de jantar com requinte e bom gosto. Armários, fogões de várias marcas, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, bicicletas e tudo o que você procura em até 10 vezes sem juros no crediário ou cartão. E à vista tem desconto especial. Cicre Loja, sempre inovando para melhor lhe atender. Visite nossa página nas redes sociais pelo Instagram e o WhatsApp 31 98642 1451. Cicre Loja, tudo para fazer você feliz. Avenida Dom Cirilo, 368. A Impremed oferece a você conforto e qualidade. A gente atua no mercado com médico 24 horas, com mais de 30 especialidades, com laboratórios internos, com raio-x, com centro de imagem completo, com mamografia, com ultrassom. A Dental Company disponibiliza 3 consultórios odontológicos aqui na Impremed Multiclínica. São consultórios modernos e bem equipados. Pensando em você, crescemos e nos tornamos referência em 7 Lagoas. Temos para você também como produto da nossa casa o Emprecard. Ele é o braço comercial da Impremed e tem como objetivo trazer benefícios a preços acessíveis para o seu usuário. Um benefício que dará a você acesso a todos os serviços oferecidos na Impremed Multiclínica. Impremed, mais do que médicos, pessoas que cuidam.